O excesso de informação está expandindo a consciência ou apenas aumentando a ansiedade coletiva? Hoje nós vivemos numa cultura do excesso. Tudo tem que ser demais, tudo tem que ser bastante, tudo tem que ser grande. E esse excesso cansa, e esse excesso vira ansiedade. Ou seja, a cultura do excesso é uma cultura de informação onde a pessoa às vezes ela não consegue alinhar com o conhecimento necessário para qual ela vai gerar um resultado. Ou seja, hoje nós somos obesos de informações e desnutridos de sabedoria. É muita informação e pouco filtro para entender que tipo de conhecimento eu preciso, aonde eu busco esse conhecimento e, principalmente, o que que eu vou fazer com esse conhecimento. Então, muitas pessoas, às vezes, elas vão procurar uma pós-graduação, vamos supor, ou uma graduação, ou um curso paralelo, e ela não se questiona antes. Eu vou utilizar essa informação para quê? Qual é a finalidade? E aí ela acaba utilizando aquilo como escapismo, como fuga. E quando ela termina esse curso, ou uma graduação ou uma pós-graduação, é mais um certificado que ela vai colecionar sem utilizar. Essa é a cultura do excesso. É possível encontrar propósito sem antes enfrentar quem realmente somos? Muito se fala sobre propósito e sentido de vida. O que que é sentido? O que que é propósito? O que que é finalidade? O que faz você levantar pela manhã e falar: eu quero fazer isso, porque eu gosto de fazer isso, porque eu escolhi isso. Então, muitas pessoas, elas estão no automático, ou seja, no reptiliano, na reação, sem entender o porquê. E esse porquê, que é o propósito, sentido de vida, ele é extremamente individual. Então, o sentido, ele não vem pronto, o sentido de vida, nem o propósito de vida. Mas existe um espaço dentro do ser humano que é uma voz interna que ele vai se ouvir. Então, o propósito, primeiro, é você entrar em silêncio para você entender que tipo de profissão eu quero, ou que tipo de pessoa eu quero como companheiro, como companheiro. Essa cidade que eu moro hoje, tem sentido eu continuar nela? Essa amizade que eu tenho hoje, tem sentido eu ficar com ela? Essa empresa que eu estou hoje, faz sentido eu continuar? Esse cargo que eu estou, faz sentido eu continuar? Então, a avaliação desse significado, desse sentido, é que faz o indivíduo entender se aquilo ele busca por prazer, porque aquilo encaixa dentro da vida dele, perfeito? Ou se é algo que ele faz por obrigação. Então, uma ótima pergunta você fez que dá para a gente agora explanar um pouco melhor a diferença. Propósito e sentido, ele está ligado a prazer, a satisfação. Tudo que sai fora dessa rota de prazer e satisfação, que é obrigação, fardo pesado, sabe? É um fardo carregar. Isso não é propósito. Isso é dever. Eu falo de um dever que te gera sofrimento. Então, muitas pessoas acham, entende, que quando elas estão num propósito, no sentido, elas têm que ter um sacrifício muito grande por aquilo. E não é isso. Então, podemos dizer que realmente estamos vivendo mais ou apenas consumindo experiências sem profundidade? Exato. A experiência vem de experimentar algo que faz sentido para você. Experiência, ele vem dessa questão de você sentir aquilo que você faz. E o que está faltando hoje nessa vida moderna, ocidental, desenfreada, é que hoje as pessoas não experimentam porque não tem a palavra profundidade. Então tudo é muito raso. Então, se eu vou estudar, eu estudo só aquilo. Se eu for me relacionar, eu só quero me relacionar um pouco. Se eu vou fazer tal coisa, eu faço um pouco. Então, esse pouco é onde eu quero fazer muito e eu não me aprofundo. E quando você não se aprofunda, você não se relaciona. E quando você não se relaciona, você não conhece aquilo que está ao seu lado, que pode ser seu filho, tua esposa, teu esposo, teu trabalho,
teu cargo, tua carreira, o teu estudo, o teu amigo, ou seja, Zygmunt Bauman, que é um filósofo polonês que já faleceu, ele escreveu mais de 50 livros sobre o mundo líquido. Então ele fala sobre o amor líquido, a sociedade líquida e assim por diante. Zygmunt Bauman. E ele fala que nós vivemos, isso ele escreveu lá atrás, vivemos hoje, numa sociedade líquida. Por que líquida? Porque tudo escorre pelos dedos. Por que amor líquido? Porque tudo escorre. Ou seja, falta essa questão concreta. Falta essa questão palpável. Então, o que eu pego escapa. Por quê? Por falta de profundidade, falta de intensidade e falta de sensibilidade. De abraçar, sorrir e agradecer. É isso que eu quero me aprofundar e eu vou me relacionar com isso. A sociedade atual ensina as pessoas a sentirem, refletirem e descansarem, ou apenas a produzirem sem parar. Hoje, a sociedade no meio organizacional, corporativo, ou tanto pessoal, ou seja, no âmbito pessoal e profissional, hoje o que vale a norma, no bom sentido, que é uma patologia, é a competição. Então, eu preciso competir. Competir com quem? E eu também preciso me comparar. Comparar com quem? Então, duas deformações é a competição e a comparação. Então, eu vou competir com a minha esposa, eu vou competir com o meu esposo, eu vou competir com o meu filho, eu vou competir com o meu parceiro de trabalho, eu vou competir com a minha parceira de trabalho. Peraí. Então, essas competições, quando elas são excessivas, vira patologia. E dentro da competição também vem a comparação. E na comparação sempre você acaba perdendo, porque é excesso também. Então, o que nós costumamos trabalhar dentro das organizações para que essa competição não vire algo patológico? Perfeito? Uma competição pautada em resultado linkado a um propósito e sentido dentro de uma cooperação. Então, nós cooperamos internamente e competimos externamente. Então, dentro do ambiente organizacional, nós realizamos uma cooperação de alinhamento, de compartilhar ideias, conhecimentos, para a gente promover um resultado melhor. Dentro dessa união, aí nós trabalhamos essa parte externa, que aí sim vem a competição. Professor, conta pra gente um pouquinho quais são os principais desafios do mundo organizacional hoje. O mundo corporativo, ele não é um mundo poético, ele não é um mundo romântico. O mundo corporativo é um mundo cruel, é um mundo sobre que você tem que saber lidar sobre pressão, sobre tensão em alguns movimentos, mas você tem que saber até que ponto está valendo a sua saúde. Então, assim, quem pensa, quem idealiza, fala, eu vou entrar numa empresa que vai ser mil maravilhas, dificilmente isso existe. Tá? Eu falei que dificilmente pode existir numa porcentagem, numa faixa de 7% a 5%, vamos falar de Brasil. Mas o mundo corporativo, ele não é um mundo poético. Exige de você extrema disciplina, você não vai ser reconhecido em muitos momentos, mas o pior do mundo corporativo é quando não se trabalha com a questão da meritocracia. Os três pilares fundamentais dentro de uma cultura organizacional é meritocracia, humanização e busca de excelência. Uma empresa que ela não atua com meritocracia, ela perde excelentes funcionários. É isso que está ocorrendo e ocorre há muito tempo. Então vamos supor o seguinte: fulano de tal ganha 2.800, que ele é disciplinado, ele faz melhoria contínua e ele tem respeito pelo grupo e comprometimento com a empresa. E o outro cara também ganha 2.800 e ele não faz nada. Ele monta feudos, ele faz fofoca, ele é um tranqueira, ele é uma pessoa que ele dissemina a discórdia na equipe e ele continua lá.
dificilmente esse outro cara que é o bom, que é o comprometido, ele vai ficar na empresa. E se ele ficar, ele vai adoecer. Então, perder funcionário no meio organizacional, você não perde quando ele sai apenas. Você perde dentro da empresa, que ele pega assim o relatório e fala: ah, eu vou fazer isso? Não vou fazer nada. Você sabe por quê? Primeiro lugar, ou não existe uma cultura de meritocracia, que tanto faz, ou tem um gestor muito frouxo, péssimo, ruim, perfeito, que ele não trabalha com essa questão da justiça e fala: ah, vai assim mesmo. Então, eu sempre falo para alunos, sempre falei para alunos há 18 a 20 anos que eu ministro aula em MBA, eu falo o seguinte: não prostitua seu currículo. Eu vou repetir: não prostitua seu currículo. Não entregue seu currículo para qualquer lugar. Veja se a empresa ela tem a capacidade, desde que você seja um cara bom, lógico, desde que você seja um cara que tenha um conhecimento e queira desenvolver mais. A empresa, esse alinhamento de expectativas, o que a empresa espera de você, o que você espera da empresa, é um ponto crucial. Entende? Então, assim, hoje o mundo corporativo ele precisa dessa meritocracia. E o outro ponto que eu falei, da humanização. E o que é humanização? Humanização é um nível de empatia, de compreensão voltado para uma coisa que se chama saúde mental, que é a questão da NR1 que está sendo lançada aí, né? Que já está em vigor a NR1. Então a saúde mental, ela é uma linha tênue que é aquele convite que o excesso não é o excesso apenas de trabalho, mas é a ausência de elogios. Presta atenção. Existe o excesso de trabalho, sim, cheque, mas o segundo cheque é a ausência de elogios e o excesso de crítica. Porque vira a cultura do erro, Mari. Então, assim, o camarada ele fez 100 atividades, 99 ele acerta, uma ele erra. Aí o líder, que não é um líder, novamente, que jogaram ele no cargo, né? Vai criticar o cara por causa de um erro. Então, isso que nós temos que entender: meritocracia, humanização, e o segundo é a promoção de melhoria contínua. Agora, como que uma equipe ela vai buscar melhoria contínua às vezes, se eu tenho um gestor ou um líder que está acima de mim que não quer melhoria contínua? Então ele vai travar meu projeto. Por isso que nós temos que ser coerentes dentro da empresa. Perfeito? Então sempre eu falo uma coisa. Eu, Alfredo, quanto mais visito empresas, mais eu vejo a presença de Deus. Porque só por Deus está em pé. É um caos. Não tem estratégia, não tem indicadores de resultado, não sabe o que é um indicador de processo, não sabe o que é uma métrica, não sabe o que é um PDCA, acha que feedback é conversar, bater papo. A área de recursos humanos vira um confessionário. Então, não existe organização. Então, por isso que eu falo, quanto mais eu visito empresa, mais eu vejo a presença de Deus, porque só por Deus está em pé. E uma outra frase imbecil que eu ouço constantemente, mas muito imbecil. Quando alguém chega para você trabalhar numa empresa e fala assim: nós somos uma família. Que família, meu irmão? Você está num lugar que você precisa entregar resultado. Então, essa balela, nós somos uma família, ele é papai e mamãe. Não! Aqui nós temos um organograma. E que se você não respeitar a pessoa de baixo, a pessoa de cima, tu tá na rua. Se você não entregar isso no final da semana, não dá para continuar contigo. Então, esse excesso de mimimi, de intimidade, de olha, aqui é a família, nós. Então, não confunda respeito com passividade. Tem que ter respeito sempre. Não confunda educação com submissão. Então, esses excessos de nós somos uma família e vamos acolher você, empresa não é ONG. Empresa não é ONG.
Empresa é um lugar corporativo que precisa de gente séria. E é isso que falta nas empresas. Gente séria. E às vezes não tem gente séria porque nós temos um dono que não virou empresário. E esse é um outro déficit. No Brasil, nós temos mais donos de empresa do que empresário. Mas qual que é a diferença, professor, de dono de empresa para empresário? O dono de empresa fala, vai. É pelo paternalismo. É pelo tempo de casa. O empresário não. O empresário, ele decidiu que ele queria crescer ou cresceu e ele teve que mudar uma coisa que se chama mentalidade. E se ele não mudar essa mentalidade, ele vai contratar quem ele não pode demitir. E aí que está o grave problema. Nunca contrate quem você não possa demitir. Ah, eu contratei minha esposa. Ferrou, porque se você mandar ela embora, acabou o casamento. Ah, eu contratei meu esposo. Ferrou, porque se você mandar ela embora, vai acabar o casamento. Ah, eu contratei meu sobrinho, meu primo. Então, veja bem, empresa não é para amador. Não é só com grana que se faz empresa. É com uma mentalidade diferente. E é isso que falta, uma consciência não de dono, e sim de empresário. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre o papel do RH? Hoje em dia a gente vê que muitas vezes o RH tende a defender mais a empresa do que os próprios funcionários. E eu acredito que talvez isso não é tanto o papel do RH. O senhor poderia comentar um pouquinho? Ótima pergunta. Vamos falar de RH. RH começa com um nome interessante, né? Que se chama recursos humanos. E recurso parece às vezes que você está pedindo esmola. O RH, ele precisa criar primeiro no Brasil uma identidade. RH não é DP. RH não é departamento pessoal. Recursos humanos não é uma extensão do departamento pessoal. Mas a maioria das empresas age dessa forma. Um RH burocrático. Um RH de papel. Um RH de anotações. Mas não um RH estratégico de operação. Uma gerente de RH, que ela senta na cadeira dela, apenas na cadeira dela, ela está totalmente errada. Ela é uma especialista. O RH estratégico e operacional, porque os dois caminham junto. Estratégico, tático e operacional. Essa gerente de RH, a primeira coisa, ela precisa visitar a operação. Ver com os olhos dela o que está acontecendo na operação. Não adianta ela pesquisar, fazer pesquisinha de clima. É só ela entrar no salão, ou no chão de fábrica, ou no Gemba, ou na indústria, em qualquer lugar, e olhar para a face do funcionário, para o rosto desmilinguido ou alegre da pessoa. Então não adianta eu vou aplicar uma pesquisa. Ela precisa ter essa sensibilidade e entrar nisso. É triste, porque eu vim de RH e eu trabalho em algumas consultorias e mentorias em recursos humanos. Mas o gap maior é esse. Enquanto o RH não criar uma identidade, assim como a área comercial tem identidade? Tem. O que o comercial faz? Vende. A área de produção tem identidade? Tem. Produz. Então você vê isso. A área de marketing tem identidade de uma empresa? Tem. Cria. Perfeito. A área de TI, né? Tecnologia da informação, tem? Tem. Cria sistema. Agora, qual que é a identidade do RH? Fazer lista de presença para a sala de treinamento? Qual que é a identidade do RH? Estou perguntando. Qual que é a identidade do RH no Brasil? Entende? Acolher o funcionário, mas sem dar uma devolutiva e continuar um clima organizacional infernal dentro da empresa? Agradar o dono da empresa e desagradar o funcionário? Esse é o papel do RH? Então o RH, ele precisa primeiro criar vergonha na cara e criar uma identidade. Quem nós somos? O que é um RH dentro de uma empresa? Por isso, Mari, que muitas empresas, pessoal, trocam o nome de recursos humanos para tipo gente ou gestão de pessoas, para sair desse nome, entende? Que leva a pessoa a um RH burocrático, que não está trabalhando nem para o funcionário, nem para o dono, porque também tem para ninguém. E fica perdido.
Aí se contrata uma pessoa para o RH, que ela vai ser uma analista ou uma auxiliar, que ela estudou 5 anos de psicologia, que você poderia aproveitar essa pessoa, que é uma psicóloga, para ela elaborar avaliação de desempenho, elaborar processo de feedback, elaborar processo de treinamento e desenvolvimento, elaborar um monte de coisa. Não, mas faz o que com essa moça? Vai lá, preenche papel. Vai lá, arruma as carteiras da sala. Vai lá, distribui EPI. Eu não estou falando que não precisa fazer isso. Mas vem cá, minha irmã. Uma pessoa estudou 5 anos de psico. Estudou Freud, Lacan, Bion, Klein. Estudou cacete a quatro, estudou um monte de coisa para chegar na hora e não desempenhar o potencial. E tem uma gerente olhando para um potencial na frente e não faz nada. E é isso que é um dos maiores colapsos. É a falta de identidade e a falta de aproveitamento de um potencial que pode virar um alto desempenho. Você pode dar uma dica como que o gestor ou o diretor, o dono de empresa pode lidar com um funcionário que ele é tóxico e ele acaba envenenando os outros funcionários com a mentalidade tóxica dele? Ótima pergunta e fácil a resposta. Rua, manda embora. Rua. Tem uma frase muito bacana que nós disseminamos que é o seguinte: nada é tão desigual como tratar de forma igual pessoas diferentes. Vamos falar de novo aí. Nada é tão desigual como tratar de forma igual pessoas diferentes. A pessoa que dissemina a fofoca, a discórdia, que ela não coopera, que ela finge que trabalha, que ela é preguiçosa mentalmente, não faz questão de melhorar. A pessoa que ela é bajuladora, muito bajuladora. Oi, seu Carlos, que bom você por aqui. É uma mentirosa, entende? É uma pessoa que ela cria um personagem de competente ou cria um personagem de amável, mas no fundo não entrega. É rua. Presta atenção quem está ouvindo isso hoje. Competência você treina, caráter não. Eu vou falar de novo para entrar na sua cabeça que tem uma empresa, pelo amor de Deus. Competência você treina, caráter não, valores não. Não tem como eu treinar um mentiroso para de mentir. Não tem como eu treinar um cara narcisista. Não tem como eu treinar um cara antissocial, um cara histriônico, que é dramático demais. Não tem como. Isso não é treinamento, perfeito? É eu insistir num ponto que eu tenho que entender que empresa não é uma clínica. Não é uma clínica psiquiátrica, às vezes parece, né? Porque tem um monte de louco. Mas eu preciso entender que esse cara que é tóxico, que ele não faz parte desse organismo. Por isso que processo seletivo, principalmente, pessoal, para nível gerencial, de coordenação, supervisão, monitoramento e líder e diretoria, tem que ser extremamente longo e demorado. Não se coloca qualquer pessoa. Não se levanta qualquer pessoa. Não é assim. E as pessoas fazem isso. Então nós temos que entender que toxicidade não tem cura. Dentro de uma empresa não tem como eu curar um cara que ele tem um perfil praticamente quase psicopata. É rua, acabou. E ponto final. Agora, eu tenho uma dica para você que está assistindo. Se você tem dó de um cara desse, leva para tua casa. Simples, leva para tua casa e cuida dele. Mas não é ambiente de empresa. Não é para estragar talentos que tem lá. Não é para estragar pessoas que querem trabalhar e têm uma vida pessoal. Porque esse cara tóxico, ele vai contaminar essa pessoa e essa pessoa vai estar fazendo o trabalho desse cara folgado que vai arruinar a vida pessoal dele. Então a gente sempre fala, aonde tem um folgado, tem sempre um sufocado. E existe o sufocado porque você permite um folgado na sua vida. Então, enquanto a empresa
ela estiver acolhendo esse folgado, vai ter sempre um pobre coitado sufocado. Então essa é a questão, porque às vezes, ou muitas vezes, o operacional ele olha para o líder e fala: faça alguma coisa, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais esse cara. Aí o líder responde: então, eu tento fazer, mas o diretor não deixa. Então sai dessa empresa. Porque se você vê que a coisa ela não vai mudar, eu tenho que ser sábio o suficiente e falar: peraí, deu o que tinha que dar, não dá mais. Não dá mais. É daqui para psiquiatria. Ou da psiquiatria para o hospício. Ou para o cemitério. Por quê? Porque saúde mental começa a te comer bem devagar. Você vai aceitando, 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 aceitando. Quando você vê, você está dopado numa cama cheio de medicação porque você não viu isso antes. Professor, qual é o pilar que você acredita que é fundamental hoje? Olha, se eu fosse escolher um pilar fundamental, que é a base, que vai sustentar esse pilar e essa casa toda, é a espiritualidade. Espiritualidade independente de religião. Espiritualidade, vamos falar assim, no sentido do cristianismo. Tem uma passagem de Mateus 16, 24, que Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, olha só o que ele fala. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E o que ele quis dizer com isso? Primeiro que Jesus convida, se alguém quiser. Então, Jesus ele nos convida para um relacionamento. Foi o que nós falamos no início do podcast. Ele não convida para um passeio. Ele não fala vamos para Disney. Ele não fala vamos dar um passeio no parque. Ele fala: se você quer encontrar o seu propósito, o seu sentido de vida, negue-se a si mesmo, deixa o que não te pertence lá atrás. Deixa quem te traiu lá atrás. Deixa os arranhões lá atrás. Quando ele fala, Jesus fala, negue-se a si mesmo, para de pensar isso. Para de pensar na esposa, no esposo que você perdeu, no filho que morreu, no emprego que foi injusto com você. Ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, você vai ter batalha. Você vai ter partes da jornada que não vai ser fácil. Mas no final do versículo, ele fala: siga-me. E é nesse siga-me que está tudo. Que venha comigo que eu vou te levar para um lugar seguro que é teu. Eu tenho uma conversão de 29 anos e eu faço missão há 29 anos. Depois eu fui ser professor. Depois eu fui ser psicólogo, mas eu ainda sou um missionário. E dentro do campo missionário, que eu poderia citar vários versículos, mas esse é o que veio à mente hoje. Quando ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Conhecer Jesus é diferente de se relacionar com Jesus. Conhecer seu filho é diferente de se relacionar com seu filho. Conhecer seu esposo é diferente de se relacionar com seu esposo. Conhecer seu funcionário é diferente de se relacionar com seu funcionário. E a diferença de conhecimento para relacionamento é o nível de profundidade que você entra na vida dele, na vida dela. Então, essa questão do ser raso, do artificial, da imagem que eu quero passar na rede social, isso é raso. Agora, quando você quer se relacionar, você liga para a pessoa sem ela pedir e fala: como você está? E é isso que a espiritualidade nos ensina.
A espiritualidade não nos ensina a sermos perfeitos. A espiritualidade nos ensina a ser íntegros. Perfeição não é para o ser humano, mas a integridade é. A integridade é você ter seus valores na qual você não negocia. E isso que a espiritualidade real, no bom sentido, ela vai te ensinar. O que é teu, meu filho, que ata no seu coração, como diz Salomão em Provérbios, né? Ata as palavras, prega no seu coração. Não deixa nenhuma faculdade, nenhum professor, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum amigo tirar, porque eu, como pai, estou falando para ata no seu coração. E quando você tem isso no seu coração, que é inegociável, você começa a criar, a entender o que é um propósito que é dado pelo homem e o que é dado por Deus. Isso faz tremenda diferença. Isso é um papo para outro podcast. O propósito e o sentido que é dado por Deus, ele é dado através de 2 movimentos que eu explico aqui rapidamente. Oração e meditação. Nós sabemos orar. Depois da oração vem a meditação, que é ouvir o que Deus fala depois que eu orei a Ele. Então, quando eu oro a Deus, que pode ser em forma de agradecimento, ou em forma de pedir, ou em forma de conversar, ou em forma de falar, você repousa sua mente no mesmo instante e medita e ouve. E às vezes a gente sai dessa presença, a gente às vezes só ora e esquece de meditar. E é nesse silêncio da meditação, através da oração, que o Espírito Santo, ele te entrega o significado, o sentido, ou o propósito, ou te dá esse norte para qual é a jornada sua. Então eu acredito piamente que o pilar fundamental para qualquer vida saudável é isso. É você, como dizem no Salmo 37, Davi fala, em todos os inícios de passagem, fala, entrega seu caminho, confia. É dificílimo. Ler aquilo é fácil. Mas você passa a acreditar quando você começa a viver aquilo. Aí é relacionamento. Por isso que eu falei, leitura bíblica é conhecimento. Relacionamento é falar, não, tá bom. Eu vou fechar essa porta para mim que não serve mais e eu vou ver o que vai acontecer. Isso daí é confia no Senhor. Isso daí é entrega a sua vida ao Senhor. Ah, eu tô com medo de sair dessa cidade, mas eu não aguento mais ela, mas eu tô sentindo, então saia. Quem pensa demais não faz. Quem espera sentir para sentir bem não vai fazer. Entende? Quantas pessoas nós conversamos e a pessoa fala, ah, eu deveria ter feito isso antes. Quanto tempo antes? 5 anos antes. Mas é isso. O pilar seria esse para mim. Há 29 anos é isso. E para mim sempre será isso.